Olá pessoal do canal Brasil Notícias, muito bom dia para vocês, eu sou Rilgley Fagundes, hoje é dia 23 de dezembro de 2019, estamos aí às portas no Natal, Feliz Natal para vocês, né? Amanhã ainda é dia 24, dia 25 tá chegando, né? Gente, na descrição do vídeo você vai encontrar a matéria, né? O link da matéria e também aqueles que curtem o nosso canal, quer dar aquela força pra gente, dar um presentinho de Natal também, né? Brincadeira, vocês podem estar nos ajudando, dá um pulinho na descrição, qualquer valor tá valendo. Gente, é o seguinte, olha só. Vamos começar a matéria de hoje sobre a questão do caso do Flávio Bolsonaro. Tem uma turma aí que está querendo comparar o caso do Flávio com o caso do Lula, gente. E chega a ser ridículo. Eu não sei se é digno de pena, de dó, ou se são literalmente idiotas, como diz o Chaves, né? Idiotas, não sei. Mas vamos à matéria. Eu acho que vai ficar bem claro, né? A forçação da narrativa aí da imprensa marrom, esquerdista, ou sei lá como é que a gente chama, esquerdopata, que tenta fazer uma ligação e esconde, por outro lado, as provas muito mais contundentes contra o filho do Lula, o Lulinha, né? Mas vamos falar aqui do Lula pai e do Flávio Bolsonaro e mostrar para vocês aqui, né, a grande diferença. Vamos lá, se inscreve, comenta, compartilha, dá aquele like maroto, aperta o sino das notificações e vamos à matéria. Gente, se liga aqui, ó. Flávio e Lula, duas histórias com diferenças gritantes, que petistas e isentões tentam nivelar. A gente conhece essa turma, né? Quem são os isentões, gente? Os isentões são aquelas pessoas que cresceram na mídia com a narrativa bolsonarista. É os mesmos, iguais àqueles que se elegeram em nome de Bolsonaro, mas saíram fora no momento que se elegeram, vazaram, né? Os isentões são os mesmos, são aqueles esquerdistas, né, que queriam ganhar uma fama, aí se aliaram aí ao nome do Bolsonaro, cresceram canais e play, plu e plof, e resultado, agora que estão bombando, aí resolveram dar uma de isentão em cima do muro, dar uma de PSD besta, né, uma de PSD besta e ficar em cima do muro, e aí começam com a papagaiada deles e enfim, vamos à matéria, não sabem de que lado fica, o que eles querem apenas é só a fama. Amiguinho petista ou isentão, que quer fazer um paralelo entre os casos de Flávio e Lula. Sinto muito. O discurso só convence quem é ignorante. Se conhecer o mínimo dos casos, tem que ser muito canalha para concordar. Primeiro, vamos lá. Primeiro, Moro não grampeou ilegalmente a presidente da República. O grampo estava no celular de um segurança de Lula, que ele usava para fazer suas negociações escusas. Nenhuma conversa sobre segredos de Estado foi interceptada. A presidente caiu no grampo quando ligou para um criminoso investigado tentando obstruir a justiça. Só para lembrar vocês, né, é aquele caso do Bessias, quando o Lula estava sendo alçado a ministro da Casa Civil para escapulir, né, da prisão. Moro naquela época estava pronto para dar uma canetada, né? Acho que, se não me engano, a primeira condenação do Lula, ali já, a prisão e um pedido de prisão e tal. E resultado, só tinha um jeito de livrar o cara, colocando ele como ministro da Casa Civil. A narrativa naquela época era a seguinte, que ele ia ajudar a Dilma a consertar a cagadice que a Dilma fez. Claro que não era essa a ideia, gente. A ideia era literalmente blindar ele, porque uma vez que ele fosse para ser ministro da Casa Civil, os processos teriam que subir para o STF. Ó, STF, gente, vocês sabem, né? Então, o que acontecia? Ia sair tudo da mão do Moro, ia para o STF. Me mostre o que o STF tem feito pela Lava Jato até agora. Absolutamente nada. Mas o Moro fez muito, né? E aí a ligação, né? Uma das ligações é quando ela liga para o dito cujo barbudo, no telefone do pilantrófico do motorista. E aí fala com ele, ó, ele parece que ele ia assumir numa quinta-feira, e isso foi alguns dias antes. Ó, tô mandando aí para você pelo Bessias o documento, tal, você assina, tal. Ou seja, eles já estavam mandando o documento antes da posse, aquele documento que ele deveria assinar na posse, ele já estava recebendo muito antes da posse. Para quê? Porque caso a PF resolvesse, olá Lulinha, vamos pro camburão, aí o que ia acontecer? Ele ia dizer, ó, eu sou ministro da Casa Civil, companheiro, eu sou ministro da Casa Civil. Não posso. Mesmo não tomando posse, mas o documento assinado é válido.
Resultado, né? Foi pego em pilantrofia, no flagrante. Aí ele foi impedido de tomar posse e foi tudo por água abaixo. Então é dessa ligação. Ninguém grampeou Dilma, como Gleisi Hoffmann, Paulo Pimenta fala. O telefone grampeado foi do motorista do Lula. Agora, se Dilma ligou pro cara para conversar e fazer manobra, é outra história. Segundo, Lula não foi preso sem provas. Se liga aqui. A sentença analisou mais de 1000 itens em mais de 200 páginas. A condenação é tão sólida que foi mantida e teve a pena aumentada pelo TRF4. É lógico que não encontraram nenhum documento constando o apartamento, nome de Lula. Aí você fala, né? Bom, né, os petistas, aê. Bom, calma aí, você tá na cadeira ainda. Seu crime foi justamente esse, ocultação de patrimônio, ou seja, utilizar de laranjas para ocultar bens. Lembrando que o apartamento que o Lulinha filho diz que é dele está no nome do Suassuna. Eu acho que isso mostra, né, que ele aprendeu bem com o pai. Terceiro, o MPRJ, agora vamos falar do Flávio, olha só a diferença. E detalhe, esse foi o pedido que foi para o STF, na questão que o Flávio pediu para o Toffoli parar, e o Toffoli deu uma de João sem braço, parou, foi tudo, COAF com tudo. E aí ficaram dizendo que o Flávio tinha pedido para lá, vamos lá, ó. Terceiro, o MPRJ quebrou ilegalmente o sigilo bancário de Flávio, divulgou os dados obtidos com a ilegalidade para a imprensa, arrumou mais de 90 mandados para quebra de sigilo de todo mundo ligado ao gabinete, cumpriu mandado de busca e apreensão sem comunicação à defesa ou a presença de um advogado. Você que é advogado, até mesmo de esquerda, sabe que isso aqui tá errado. É ou não é? Né? Segundo, preste atenção num detalhezinho que eu quero que vocês entendam. Você viu falar nos outros casos? Você vê a polícia intensificada nos outros casos, como André Siciliano, um do pedetista lá, do outro do PSC, um de 30 e poucos milhões, e um de 49, que é o André Siciliano, o do do PDT que de 30 e pouco, e do PSC que é de 20 e poucos milhões. Você vê a Polícia Federal, a polícia lá do MP do RJ, você vê por acaso eles divulgando alguma coisa na imprensa? Olha o dedinho, nada. Só o do Flávio Bolsonaro. Ninguém mais vê falar nos outros. São 21 nesse rolo. Mas você só vê falar do Flávio. Quarto, só quem é totalmente alheio ao mercado pode acreditar que a valorização de regiões nobres do RJ do Rio de Janeiro durante o boom imobiliário ficou entre 9% e 11%, como alega o Ministério Público. Na minha região, no interior de Minas Gerais, presta atenção, hoje, passado o frenesi, a valorização ainda atinge 40% se comparado ao valor de lançamento. Óbvio que, nas grandes capitais, esses números são muito superiores. Quinto, quem compra uma franquia para lavar dinheiro? Não é muito mais prático ter um comércio próprio, onde não tenha que dar satisfação para ninguém? Não tem o menor sentido pagar todas as taxas e royalties, seguir todas as exigências, simplesmente para limpar ganhos ilegais. Bom, é que nem eu falei no outro vídeo. Cara, quem vai fazer lavagem de dinheiro não usa franquia. É muita idiotice. Qualquer pilantrófico petista, ou qualquer pilantrófico, enfim, sabe que não gira. Não dá, meu. É muita burrice. Mas continua. O problema é que você não sabe disso. Então é nessa coisa que a esquerda e os isentões trabalham. Na falta do seu conhecimento. Aí eles criam a narrativa. Sexto, a acusação contra Flávio é de esquema de rachadinha. Não é um esquema bilionário, como o de Lula, que envolvia empresários magnatas. O problema desse esquema é que, no começo, tudo vai bem. Depois, sempre tem alguém que cresce o olho, acha que deveria dar uma fatia menor do que o combinado e acaba demitido ou insatisfeito. Ou seja, sempre fica uma ponta solta, doida para dar com a língua nos dentes. É bem interessante
Deixa eu pular aqui essa propaganda chatas. Pronto, continuando aqui. Vamos para o sétimo. Comparando aqui rapidinho, né? Eu acho interessante que é o seguinte. O caso do Flávio Bolsonaro é 1.200.000, correto? Aí você fala, pô, é muita grana. Aí é que tá a questão, gente. Vocês têm que entender como é que funciona essa questão da movimentação primeiro. Na verdade, na prática, não são 1.200.000, são 600 mil, né? Que eu acho que a imprensa, ela peca por trazer a informação para você de forma sensacionalista. Por que então, Iglesias, é 1.200.000? Porque é simples, se fala de movimentação financeira. E aí é somado, você põe 600 mil na conta, é a primeira movimentação. Você transfere, saca, enfim, investe. Com esses 600 mil é outra movimentação financeira. Ou seja, os seus 600 mil, como você movimentou 2 vezes esse valor, ele é contado como uma movimentação de 1.200.000. 600 com 600 dá 1.200.000. Só que na verdade são os mesmos 600. A questão é que é a movimentação. Então, cada vez que você movimenta, é aquele valor X. Somado com a movimentação anterior. É o mesmo dinheiro, o mesmo valor, mas multiplicado pelas movimentações. Não sei se vocês conseguiram compreender, né? Diferente do caso do Lulinha, que são bilhões. Gente, quando eu penso no BNDES, 500 bilhões de reais enviados para fora do Brasil, através da Odebrecht, de empresas... Eu não vou nem entrar nesse assunto. Sétimo, a investigação já dura mais de 1 ano. Em todo esse tempo, o MPRJ não conseguiu nenhuma prova que sustentasse uma denúncia. Isso é tão verídico que você não viu até agora o Ministério Público denunciando o Flávio Bolsonaro nesse caso. Apresenta um monte de coisa, mas nada concreto ao ponto de gerar uma denúncia. Diferente do Lulinha, filho do Lula, né, que quase foi preso. Bom, continuando. Aqui foi aqui. Tudo que ventilou para a imprensa na tentativa de manipular a opinião popular já foi desmentido ou justificado. Lembram? Naquela, ai meu Deus, foi não sei quantos depósitos que o cara colocou na carta, meu Deus! Para dar os 90 e poucos mil reais. O detalhe é que qualquer pessoa que usa caixa eletrônico sabe que o depósito máximo é de 2 mil reais no envelopinho. Então você tem que depositar, vai depositar 10 mil, você tem que fazer 5 depósitos. Você vai depositar 50 mil reais, você tem que fazer 25 depósitos. Não tem jeito. Mas, ai meu Deus, ele depositou um monte de vezes. Por que ele não depositou tudo de uma vez só, meu Deus? Continuando. E lembrando, né, que foram em mais de uma... Ele depositou um bocadinho num dia e depois outro bocadinho outro dia, né? E sem contar que o próprio dono do imóvel, no qual ele alegou a negociação com o cara foi lá e comprovou por A mais B para os bestas que ficam aí, ai meu Deus, ai meu pai, que foi corrupção, né? Mostrou para essa turma que realmente houve a negociação e que não tinha nenhuma fraude. E a esquerda continuou usando a narrativa para ver se colava, mas, enfim. Até aqui, desmentido ou justificado aqui. Até quando, então, continuarão usando os recursos do Poder Judiciário para conchavos políticos? Tudo isso custa dinheiro do contribuinte, falo isso sempre. Já passou da hora de apresentar provas em uma denúncia formal ou então um pedido de desculpas. A pior ditadura é a do Poder Judiciário. Contra ela não há a quem recorrer. Rui Barbosa. É a frase do Rui Barbosa. Enfim, e aí termina aqui a matéria. Gente, eu não vou comentar muito porque ela já, né, eu já comentei durante ela. Mas uma coisa é certa. Vocês podem ver, qualquer pessoa com o mínimo de decência e consciência consegue perceber a diferença entre o caso do Lula e o caso do Flávio Bolsonaro. Qualquer pessoa com um mínimo de decência consegue perceber as grandes diferenças entre o caso do Lulinha filho e do próprio Flávio Bolsonaro, filho do Bolsonaro, né? Então você vê aí claramente uma narrativa muito escabrosa. Você pega, por exemplo, tem imprensa que diz aí, tem títulos que diz aí,
MP diz que... Ó, o MP, os caras são tão bons, são tão confiáveis no que diz que geralmente as matérias é urgente, bomba, Flávio Bolsonaro, descobriu-se que Flávio Bolsonaro... Não, é MP diz, urgente, MP diz. Quer dizer, ninguém, todo mundo quer falar, expor, mas ninguém quer assumir a bronca. Porque quando você vê, quando os caras pegam, por exemplo, um deputado, alguém que fez uma coisa, o cara não põe Ministério Público, Polícia Federal diz, não, fulano de tal é preso, blá, 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 fulano de tal foi pego, fulano de tal descobriu isso, tal, tal, tal. Os caras atribuem para si, né, a descoberta. No caso do Flávio Bolsonaro, ninguém diz que, ninguém quer assumir, todo mundo, só aqueles sites, né, como o 247. Gente, vocês viram a nova matéria do 247? Eu tinha ouvido o título, eu quase enrolei de rir. Não, eles escreveram assim, ó, Bolsonaro diz que está infeliz na presidência. Não, gente, por causa de quê, gente? Não, eu fiquei besta quando eu vi isso aqui, eu falei, não, gente, agora aí é o fim da picada, né? Querendo... Deixa pra lá, deixa pra lá. Mas é só pra vocês terem um pequeno... Depois vocês põem aí, vocês vão encontrar a matéria, tá? Brasil 247, Bolsonaro diz que está infeliz na presidência. Não, cara, é inacreditável. Então, quer dizer, a imprensa cria uma narrativa. Aí vem aquela questão que eu venho tocando, batendo muito nessa tecla. Por que que ninguém fala dos outros casos? Todos, todos, gente. Todos voltados ali no MPRJ. Aí quando alguém diz, não, porque o Witzel tá... Tem coisa aí, gente. Só pra você ter uma ideia, o André Siciliano, com 49 milhões de reais... Você sabe quem é esse cara? Eu vou lhe dar uma dica bem simples. André Siciliano é do PT, tá? Outro ponto, ele é presidente da Câmara. E daí, ele é aliado do Witzel. Você vê que interessante? O Witzel, quando ele assumiu eu não tô acusando, eu tô fazendo aqui um paralelo, tá? Não tô acusando, tô fazendo um paralelo e eu acho que isso aqui cabe, né, a qualquer pessoa, e eu acho que isso aqui, né, cada um tem o direito de ter a sua opinião. E uma forma, se tiver errado, enfim, alguém coloca que tá errado. Mas veja só, desde que ele assumiu a presidência, o governo do Rio de Janeiro, ele criou a narrativa contra o presidente Bolsonaro da questão da presidência para 2022. De lá para cá começou as picuinhas. Aí nós tivemos o estouro do caso da Marielle, aquela palhaçada que não teve tamanho, vai, vem, estica, encolhe, né, não conseguiram derrubar o Bolsonaro com isso daí, foi provado. Ou seja, a narrativa ficou cansativa, ficou enjoativa, não dava para continuar. E aí de repente estoura essa daqui agora, né? Resultado, a coisa não saiu do jeito que se esperava. Né? Porque tá bombando essa história? Tá. Agora por quem? Pela mídia filantrófica. Né? Os aliados de Bolsonaro não estão comprando. É como a gente sempre fala. Eu mesmo sempre digo. Se o Flávio Bolsonaro tiver cometido crime, beleza, nós vamos trazer aqui. Agora, não vamos comprar uma narrativa que a gente não acredita. Eu não acredito nisso. Posso estar errado? Posso. Mas eu no momento não acredito. Porque tudo que eu tenho visto são um monte de ações, vamos dizer assim, um monte de textos sem contextos. A questão da franquia. Não cola uma lavagem de dinheiro ali. Não cola, gente. Pesquisa, cara. Entenda como funciona uma franquia e depois avalie como funciona. Entenda, faça o seguinte, pesquise como funciona uma franquia, depois pesquise como funciona uma lavagem de dinheiro e depois você mesmo vai chegar à conclusão que não cola. É uma forçação de barra para quem não conhece os fatos. Né? E aí você vê, né, que, enfim. E aí você não vê ninguém falando do André Siciliano. Né? É aliado do Witzel. Por algum milagre, razão, o valor é 40 vezes maior do que o do Flávio, né? Mas, todo mundo boca pio. Mas o do Flávio bomba na mídia, né? Gente, para não ficar muito grande o vídeo, eu disse que não ia comentar, então espero que vocês tenham compreendido a explicação e entendido as diferenças entre o caso do Lula e o caso do Flávio Bolsonaro. É uma diferença muito grande. Só compra essa narrativa quem literalmente não conhece os fatos. Canal Brasil Notícias. Fui, gente.